Ok? Ok? Ok. Senhores vereadores, daremos início nesta data, 14 de agosto de 2017, à 21ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivassica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Pelete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação das atas da 20ª sessão ordinária, da 7ª e 8ª sessão extraordinária, afixadas no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão as atas mencionadas. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação das atas. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Pelete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, as referidas atas estão aprovadas. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de Lei número 30 de 2017. Assunto: revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal número 2.953, de 9 de janeiro de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra, CADA, entidade de direito privado autônoma sem fins lucrativos, de utilidade pública, objetivando o atendimento no serviço de programa de recuperação destinado a dependentes de substâncias químicas, drogas e álcool, a jovens e adultos residentes no município de Rio das Pedras e da outras providências. Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favari. Indicação número 571 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente para que realize uma operação tapa-buracos na rua José Jorge Wacha, nas proximidades do número 41, no bairro Cambará. Carlos Ivassica, autoria. Indicação número 572 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente, que seja feita a limpeza das bocas de lobo na rua Durvalino Miori, no bairro Montagnani, bem como uma operação tapa-buraco na referida via pública. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 573 de 2017, sugere ao Executivo a limpeza na área verde na rua Jerônimo Guilherme Perosa, bairro São Cristóvão, ao lado esquerdo da escola Maria Arlete Angelelli. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 575 de 2017, sugere ao Executivo que seja feita a poda das copas das árvores em volta do centro comunitário no bairro Dona Rosina, sendo que as árvores estão ameaçando cair em cima do barracão, colocando os usuários do local em risco. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade.
Indicação número 576 de 2017, sugere ao Executivo para que solicite a empresa responsável pela coleta de lixo comece a ir até a estrada que liga Rio das Pedras e cidade de Saltinho, pois o local se encontra com muitos lixos jogados na estrada. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 577 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente realize uma operação tapa-buraco na rua Antônio Menegato Monteiro, bairro Dona Rosina. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 578 de 2017, sugere ao Executivo que o órgão competente, o estudo de tornar-se o sentido único centro, bairro da rua Dr. Moraes Barros, entre a rua Mário Tavares até a rua Ademar de Barros, centro, devido os dois lados da rua estar liberados para estacionarem e o fluxo de veículos serem constantes. Vereador autor Geandre Dave Roncato. Indicação número 579 de 2017, sugere ao Executivo providências em relação ao esgoto que corre céu aberto em nosso Ribeirão Tijuco Preto. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 580 de 2017, sugere ao Executivo estudar a possibilidade de construir bases da Guarda Civil Municipal em alguns bairros da cidade, facilitando assim o patrulhamento e uma maior proximidade nos bairros. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 581 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente realize uma operação tapa-buraco em toda a extensão da rua São Vicente de Paula, bairro Dona Rosina. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 582 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente realize uma operação tapa-buraco em todo o bairro Luiz Massude Cury e que também seja colocado placas ou que seja feita pintura nas ruas para melhorar a sinalização do bairro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 583 de 2017, sugere ao Executivo que seja feita a reforma completa da bica d'água, que se encontra na rua Antônio Menegatti Monteiro, bairro Dona Rosina. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 584 de 2017, sugere ao Executivo que se proceda à verificação e sejam tomadas medidas para combater a proliferação e extinguir os carrapatos existentes na área de lazer Genate Suave, localizada no bairro Jardim Bom Jesus 2, tendo em vista que munícipes que utilizam a área em questão já foram mordidos por estes ectoparasitas. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 585 de 2017, sugere ao Executivo que se proceda à limpeza na galeria de água pluvial localizada na rua Benedito Silveira Campos, na altura do número 445, bairro Jardim Bom Jesus 2, tendo em vista que está obstruída por detritos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 586 de 2017, sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Bernardino de Campos, na altura do número 480, bairro Jardim Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 587 de 2017, que proceda a operação tapa-buraco na rua Ana Neg Gramani, próximo número 51, centro, pois esse buraco tem trazido transtorno aos usuários da referida via pública. Vereador autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 588 de 2017, sugere ao Executivo que proceda à instalação de um abrigo no ponto de ônibus localizado na rodovia Valério Pedro Silveira Martins, próximo à antiga Olaria Cancilheiro, pois moradores não têm um local para se abrigar do sol ou da chuva enquanto aguardam o ônibus. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 589 de 2017, sugere ao Executivo estudo para que os prédios públicos que venham a ser construídos tenham um sistema de captação de água das chuvas e os atuais sejam adaptados para receber esse padrão. A captação de água da chuva é uma prática muito difundida em várias cidades, onde novos sistemas vêm sendo desenvolvidos, permitindo a captação de água de boa qualidade, de maneira simples e bastante efetiva. Em termos de custo-benefício, a utilização de água de chuva
traz várias vantagens. A. Redução do consumo de água da rede pública e do custo de fornecimento da mesma. B. Evita a utilização de água potável onde está não é necessária, como, por exemplo, na descarga de vasos sanitários, irrigação de jardins, lavagem de pisos, etc. C. Os investimentos de tempo, atenção e dinheiro são mínimos para adotar a captação de água pluvial na grande maioria dos telhados e o retorno do investimento ocorre a partir de 2 anos e meio. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 590 de 2017. Sugere ao Executivo estudos para levar uma biblioteca itinerante às praças de nossa cidade. O que poderia ocorrer cada semana num local diferente, o qual seria de vital importância, pois muitas pessoas não têm acesso a uma biblioteca e acabam se desinteressando pela leitura. Sabemos a importância de livros para a leitura. Além disso, tal projeto ajudaria a incentivar o gosto pela leitura, hoje tão abandonado por nossos jovens. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 591 de 2017. Sugere ao Executivo que seja criado um dia de ação social para informar aos munícipes sobre os direitos das políticas dos idosos, da saúde mental, do soro positivo, do paciente portador de câncer, dos deficientes físicos, dentre outros. A maioria dos munícipes não conhece seus direitos e muitas vezes deixam de aproveitar as oportunidades que a ação social oferece por pura falta de conhecimento. Se for criado um dia de ação social com esse objetivo, com folhetos explicativos sobre cada assunto, as pessoas terão muito mais condições de usufruir dos seus direitos. O dia de ação social será para informar aos munícipes sobre os direitos das políticas dos idosos, da saúde mental, dos soros positivos, dos pacientes portadores de câncer, dos deficientes físicos, dentre outros. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 592 de 2017. Sugere ao Executivo que providencie estudo junto à Secretaria e Coordenação de Saúde com o objetivo da implantação do programa CAPS Drogas, trabalho que já está sendo desenvolvido por algumas prefeituras, a exemplo da cidade de Sorocaba, que está com um trabalho voltado ao tratamento e acompanhamento de pessoas que estão envolvidas com a dependência química e querem ser tratadas dessa forma. O município disponibilizará ajuda e acompanhamento para as pessoas que estão solícitas por abandonar o vício das drogas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 593 de 2017. Sugere ao Executivo que oficialize os proprietários para a construção da calçada na Avenida Prefeito Nicolau Marino, destino centro-bairro, fazendo-se cumprir a Lei Municipal 2032 de 1998, pois moradores e usuários reclamam que precisam transitar na rua. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 594 de 2017. Sugere ao Executivo que proceda à limpeza das margens do Ribeirão Tijuco Preto. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Moção número 36 de 2017. Requeremos nos termos regimentais que seja inserida na ata dos trabalhos desta casa um voto de profundo pesar pelo falecimento de Renan Dantas. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Requerimento número 46 de 2017. Assunto é enviar cópia de todos os laudos das vistorias feitas pelo DETRAN dos ônibus que a Prefeitura contratou. Enviar cópia da documentação destes veículos e também uma relação dos motoristas e monitores. Fornecer cópia do contrato firmado com a empresa responsável. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento Vereador, de Andrade. poderia assinar junto com o senhor esse requerimento? Senhor vereador, gostaria de assinar junto também. Está em discussão o requerimento número 46/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, agora junto ao vereador Edson Marconato e Geandre Nabuco Roncato. Senhor presidente, não sei se está dentro das normas regimentais, mas aumentar a pergunta aqui ao Executivo
referente quantos alunos tem que utilizam esses ônibus e quantos alunos utilizam, para ver se não está excedendo o número de alunos por ônibus. Poderíamos complementar através de ofício. Tudo bem. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubiacim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Resultado: total de sim, 8. Total de não, 0. Nenhuma abstenção. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 47 de 2017. Assunto: informar se existe alguma previsão para o funcionamento da UBS, recentemente inaugurada, pois se encontram fechadas há mais de um ano, e justificar qual o motivo de ainda não estarem em pleno funcionamento. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 47/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubiacim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Resultado: 8, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 48 de 2017. Assunto: estão sendo tomadas providências em relação aos lotes abandonados no município, sendo que este problema está sendo objeto de muita reclamação dos munícipes de que muitas espécies de animais peçonhentos estão sendo encontrados nas residências e também no hospital e maternidade São Vicente de Paulo. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 48/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubiacim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 49 de 2017. Assunto: por que ainda não se iniciou as obras no centro comunitário do bairro Dona Rosina? Existe uma previsão exata para tal procedimento? Sendo que é o único local que está funcionando na cidade e moradores de todos os bairros usam este local. E com a demora das obras e benfeitorias, acaba facilitando roubos do barracão. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 49/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubiacim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Resultado: 8 sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores,
O referido requerimento está aprovado. Requerimento número 50 de 2017. Assunto: quando se dará o início do funcionamento da UBS no bairro Luiz Massude Cury, sendo que os funcionários já foram treinados e capacitados para atender a população e também já foi liberada a verba para a compra dos equipamentos para o funcionamento da UBS. Este vereador aguarda a resposta, pois a população é necessitada do funcionamento urgente desta unidade. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 50/2017, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Resultado: total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito à nobre vereadora Neiva Raquel Rúbia que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes daria o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Pense nisso, uma boa noite. Muito obrigada. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Boa noite. Todos e todas, público presente, né? Autoridades. Ô, Cheiroso, seja bem-vindo aí, meu. Você veio aí também com a gente? Obrigado, hein? Seja bem-vindo, Cheiroso. Zé Roberto aí, né, Zé? Zé Roberto nunca veio aqui. Seja bem-vindo aí, Rei Cabelo, os demais aí. Queijão tá sempre com a gente aí. Tá saindo bem aí, comandante? Então, pessoal, queria falar um pouquinho dos requerimentos que a gente fez aí, né? Tá sendo muito cobrado na cidade aí sobre bichos peçonhentos, né? Escorpião picou uma criancinha de uma amiga minha aí, ela foi em casa reclamar, ela pediu para fazer esse requerimento aí, tomar alguma providência, né? Sei que está difícil aí, ver o que dá para fazer, né? Outro requerimento que eu fiz das UBS também, meu amigo Edson Marconato, vereador, fez um também, né? As duas UBS fechadas faz mais de um ano aí, precisando de médico na cidade, precisando urgentemente contratar mais pessoas especiais para trabalhar, né? Médico, enfermagem. E o outro requerimento que eu fiz também foi do ônibus escolar. Muitas reclamações aí das criançadas, das mães dos alunos reclamando para mim, sabe? Tá vindo aluno em pé, problemas lá. Então a gente queria uma atenção aí, né? Umas respostas desse requerimento aí, né? E é só isso aí mesmo, pessoal. Boa noite, tá? Com a palavra, o vereador Trudbert Alan Leite Rister.
senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente, boa noite a todos. Hoje eu não tenho nenhuma indicação, mas eu gostaria de falar sobre um assunto que, antes mesmo de eu ver a pauta hoje aqui da sessão, me chamou a atenção aqui. Se eu não tiver errado, no total de 24 indicações, nós temos aqui 7 indicações, quase 30%, falando de tapa-buraco na cidade. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para os senhores. Hoje nós temos pouco ou bastante buraco na cidade? Hã? Bastante? Bastante? Cidade inteira. Então, eu vou propor aqui uma solução para isso, né? E eu vou começar falando um pouquinho, depois eu vou mostrar um vídeo sobre uma questão que a gente está passando aqui em Rio das Pedras. Nós temos um grande problema aqui em Rio das Pedras, que naturalmente nós já temos buracos. Nós temos buracos da gestão passada. Nós temos buracos que são feitos pelo SAI e que depois não são fechados. Na época de chuva, nós temos os buracos que são causados pelas chuvas. A gente percebe que dentro da cidade, na rua São Vicente de Paula, quase na extensão total dela, eu acho que se você andar a cada 5 metros tem um buraquinho. A gente anda nos bairros afastados, tem buraco. Ruas que não são com trânsito intenso, que tem buraco. Só que isso acaba chegando para a gente de uma maneira que é o seguinte: você é vereador, você passa aqui, você não resolve. Não sou eu que resolvo. A gente indica e pede para que seja feito. Então, uma das ideias que eu vou passar aqui hoje, para todo mundo ter uma ideia, Luiz, põe o vídeo primeiro. Eu vou passar um vídeo para a gente entender, depois eu vou falar sobre aonde eu estou querendo chegar com essa situação aí. Agora ficou mais fácil e econômico tapar buracos em ruas. Conheça o asfalto pronto Ribipave. Simplicidade e praticidade dão nome ao produto. Ele vem embalado em sacos de 25 quilos. Pode ser armazenado sem depósito específico por até 20 meses. Conheça todas as vantagens do produto. Asfalto frio pronto para ser utilizado. Cura instantânea e liberação imediata do trânsito. Dispensa o uso de grandes equipamentos e mão de obra qualificada. Obedece às normas de pavimentação do DENIT e DR. Pode ser aplicado em buracos com água. Tapar buraco virou uma tarefa muito fácil. Faça você mesmo reparos rápidos e com qualidade profissional. O asfalto pronto Ribipave pode ser utilizado por você mesmo para facilitar o acesso à sua propriedade ou tapar buracos em frente à sua casa, bem como por prefeituras, indústrias, postos de gasolina, condomínios, shoppings, companhias de água e esgoto, entre outros locais que sejam pavimentados. Aplicação rápida, econômica e segura. Veja como é simples usar. Basta abrir a embalagem, preencher a área a ser tapada, compactar bem o local até que esteja firme e pronto. Experimente a solução que vem pronta para usar. Eu pedi para passar esse vídeo que eu vejo alguns benefícios aí nessa questão desse asfalto frio. Só que o intuito não é que eu quero que nenhum município vá lá, compre e tampe esse buraco aí. Põe uma foto para mim lá, por favor. Essa foto aí, eu entrei em contato com essa firma em Catanduva. Isso aí é uma mini usina de asfalto. Ela tem capacidade, se eu não me engano, depois a gente vai colocar a especificação técnica aí, de mais de toneladas de asfalto frio por hora. Aqueles asfalto que estava sendo colocado lá, ele estava embalado por uma firma, tal. Eu queria só passar o vídeo, mas a intenção era de mostrar. Agora, o que me espantou mais ainda é que é o seguinte: essa máquina aí que faz mais de tonelada de asfalto por dia, ela custa R$54 mil. E hoje,
eu gostaria de fazer uma proposta aqui para os vereadores. Essa casa tem mais de 1 milhão guardado e nós temos uma máquina de 54 mil reais que poderia ajudar, eu acho, muito o Rio das Pedras tampando esses pequenos buracos, porque se não fosse tão importante, não tinha 7 indicação aqui. Agora, não faz sentido, acho que a gente tentar o máximo possível de reservar o dinheiro até o final do ano, sendo que uma máquina dessa que faz mais de tonelada, põe a especificação dela para mim, faz favor. Aí tem toda a especificação dela. Abaixa um pouquinho aonde está em amarelo. Se eu não me engano. Aí, parei. 54.900 e alguma coisa. Né? Sobe ela um pouquinho, que eu quero ver a capacidade dela um pouquinho. Se eu não me engano, eu vi várias delas, mas essa, se eu não me engano, de 5 a 10 toneladas por hora, né? Por hora. Um buraco daquele ali que a gente viu tampando, um buraco pequeno daquele ali, ele consome em média 50 quilos de asfalto frio. 50 quilos de um buraco daquele, se a gente tiver um buraco com 50 quilos, né, a gente fecha 10 buracos com 500 quilos. E com 1.000 quilos, vai fechar mais de 20 buracos por dia, com 55 mil reais. Então, nós estamos passando por um problema grande, não sei, eu estou dando uma ideia, não sei se vai funcionar, se para o executivo é vantagem, se não é vantagem, se é viável, se dá para comprar ou se não dá. É que eu achei interessante, uma máquina custar 55 mil, produzir quase 5 toneladas de asfalto frio, sendo que a maior demanda aqui em Rio das Pedras hoje são de pequenos buracos que poderiam ser reparados pelos funcionários da própria prefeitura, que nem mostrou ali. Aí eu estava lembrando de algumas coisas aqui. Rapidez. Rapidez porque quando se inicia um buraco, se você correr lá e já tampar o buraco, ele não vai aumentar. Então, você tem a rapidez. Economia, porque você não espera o buraco crescer para fechar. Então, você vai gastar menos, porque ele não vai ficar tão grande. Praticidade. Um funcionário da prefeitura vai poder fazer. Eu quero dizer que é o seguinte, essa máquina aí, ela não substitui, né, uma firma especializada que tem que fazer um recapeamento completo nas vias, quando você tem um buraco maior, ou de grande extensão, ou de pavimentação de asfalto. Não é para substituir. Mas eu percebo que em Rio das Pedras nós temos aí, sei lá, 65%, 70% dos buracos que pode ser fechado com esse tipo de asfalto. E a gente poderia estar passando por uma cidade que estaria muito melhor pavimentada com 55 mil reais. Eu acho, do meu ponto de vista, que é uma boa ideia. Agora, eu vou passar para frente, vou fazer uma indicação, vou enviar ao executivo, mas eu acho que seria uma das soluções que a gente teria para não enfrentar mais os buracos que a gente está tendo aqui em Rio das Pedras. Isso eu vou enviar para lá, eu não sei o que vai acontecer, se é viável para eles ou não. É o meu ponto de vista aqui, né? A gente enxerga... Só para complementar, eu acho a proposta e a apresentação excelente, fruto de um estudo, né? É só para explicar a questão da verba disponível da Câmara. Como sempre a gente bem diz, a Câmara tem uma verba, mas a gente faz a economia para aplicar bem o dinheiro público. Mas nós não temos o poder de aplicar. A gente devolve ao Executivo com sugestões de aplicação. Essa pode ser uma das sugestões quando nos for solicitado. Então, quero parabenizar o nobre colega por trazer mais uma ideia interessante para solucionar alguns dos nossos problemas, né? Mas que fique bem claro que nós não temos o poder de investir. Nós, como o vereador bem sabe, nós podemos sim devolver com a sugestão de aplicação. É só, vereador. Sim. Esse seria o intuito da gente poder, em conjunto, se organizar para que pudéssemos fazer a devolução dessa quantia, se fosse interessante para o Executivo, né? Mas não faria sentido esperar até dezembro com a quantia de buracos que nós temos hoje no município. Então, nós temos uma demanda muito grande de buraco na cidade e que eu acho que seria interessante para
todo mundo, porque isso daí ia resolver um problema que hoje nós temos muito grande. Então está aqui, 7 indicações de tapa-buraco. Buraco pequeno, que podia ser resolvido, mas buraco pequeno, que na frente do caso dos outros traz um transtorno, acaba arrebentando roda, pneu de carro. Então, vereador, o senhor me permite uma parte? Só para mim entender o raciocínio do senhor. O senhor falaria da Câmara devolver o valor suficiente para a Prefeitura fazer a compra dessa máquina? Se isso se fosse interessante. Devolver o valor, os 54 mil para a Prefeitura já comprar, para não esperar até o final do ano, já comprar essa máquina já. Claro. Entendi. Se a gente tivesse como ter a disposição, e se fosse interessante para o Executivo, né, que fosse feito o repasse desse valor, para que fosse feita a compra, porque eu acho que sanaria boa parte dos problemas que nós temos hoje. Valeria a pena. Muito obrigado. Né? Porque é uma coisa que nós teríamos o dinheiro em caixa na Câmara, que poderia ser repassado para a Prefeitura, se houvesse, o prefeito pedisse dinheiro para que fosse aplicado, mas é uma coisa que, claro, ali mostra que demora 2 meses para entregar, não é uma coisa... Então, assim, estou fazendo uma indicação, na verdade não está nem no papel, não deu tempo de eu colocar no papel, então fica aqui uma ideia, uma sugestão, que eu acho que teria como, se é uma coisa, não tem como investir, não tem dinheiro e tal, mas essa casa poderia estar ajudando dessa maneira, uma coisa significativa, e que se não fosse dessa maneira também, eu gostaria que, se realmente no final do ano as nossas emendas aí impositivas fossem, esse seria o meu pedido. Esse seria o qual eu gostaria que, se eu pudesse perguntar para mim, onde você gostaria de investir o dinheiro hoje? Eu gostaria que fosse adquirida essa máquina para que fosse produzido o asfalto e gerasse aí uma pavimentação melhor para que a gente pudesse andar por Rio das Pedras. Porque eu acho que Rio das Pedras já merece um pouquinho mais aí de empenho nessa parte. Porque não dá tempo, às vezes vai fechar um buraco numa determinada rua que é maior pavimentada, mas tem bairros afastados que não chega lá. Tem ruas... lá no São Cristóvão, no Bom Jardim, que o buraco está lá faz mais de 1 ano, e aqui no centro fecha, abre, então aí o cara fala, mas meu bairro tal, mas lá passa mais carro, mas minha rua não é menos importante do que a rua de quem passa o carro, então a gente tenta mostrar, né, falar, não é por aí e tal, e aí me despertou essa ideia, eu lembrei dessa firma, que eu já tinha visto ela em algum lugar, pesquisamos e achamos, e não é uma coisa, essa é de 54 mil, e tem menor do que essa ainda, que chega a produzir acho que 2,5 toneladas por dia, e se eu não me engano deve custar até metade do preço que tem aí, mas eu não sei a demanda, eu não sei em termos de asfalto quanto que iria, aí precisava ser o executivo, alguém responsável para poder fazer. Então fica aqui a minha dica, não quis nem esperar para fazer a indicação semana que vem, vou fazer a indicação, sim, para deixar formalizado, mas eu acho que ajudaria muito o Rio das Pedras no quesito aí de pavimentação, que eu vejo que a administração ela não tem culpa do que está acontecendo aí hoje, mas é uma ideia que pode sanar os problemas que a gente está vendo que está patinando, não está conseguindo sair, e com isso eu acho que a gente conseguiria gerar aí bastante benefício aí para os usuários de carro em Rio das Pedras. É só isso que eu gostaria de falar. Boa noite a todos. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.